Olá! Olá para você que está do outro lado da telinha. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. Hoje a gente vai começar a resolver algumas questões dissertativas com foco no vestibular 2023 da Unicamp, segunda fase. Qual que é a ideia de uma questão dissertativa, ou uma questão discursiva? É a gente ter um enunciado e a partir desse enunciado ter um desenvolvimento lógico daquilo que o enunciado nos dá para a gente tentar, para a gente chegar numa resposta, que seria a resolução da questão. Né? Alguns pontos importantes quando a gente fala de questões discursivas. E eu enumero basicamente 5 pontos. A questão discursiva, principalmente em matemática, ela não é uma redação. Então nós não temos um mínimo de 30 linhas para escrever. Por outro lado, ela também não é um teste. Então aquilo que o pessoal caracteriza como resposta seca, que é só o número, é ruim. Na verdade, isso zera a sua questão. Tá? A questão dissertativa ela requer organização. E é isso que eu vou tentar passar para você nessas 6 questões que a gente vai propor a resolver durante essa semana. Alguns resultados clássicos em matemática você pode usar direto. Precisa demonstrar o teorema de Pitágoras? Precisa demonstrar a fórmula de Bhaskara? Lei dos senos? Lei dos cossenos? Eu preciso demonstrar ou eu posso usar direto? Alguns resultados clássicos, e esses são alguns exemplos que nós temos, você pode usar direto. Um resultado muito comum que o vestibular vai cobrar de você é a soma dos ângulos internos de um triângulo, igual a 180 graus. Esse resultado você pode usar direto. E, por fim, você tem que ter objetividade naquilo que você escreve, naquilo que você usa, naquilo que você desenvolve. E a ideia com essa série de 6 vídeos, e hoje a gente vai resolver a primeira questão que foi proposta, é passar para você um pouquinho desses aspectos. É lógico, algumas coisas vão escapar. A gente vai escrever algumas coisinhas que de repente na hora da resolução, você julgando melhor poderia não escrever. Por outro lado, a gente tem um desafio. Como escrever sem ser prolixo e sem de repente faltar alguma coisa. E é isso que a gente vai se propor a fazer. Então a primeira questão que foi proposta é essa que segue. Considere todos os triângulos de mesmo perímetro cujos ângulos internos têm por medidas múltiplos de 18 graus. Fiz 2 perguntas, que é o esquema da provinha da Unicamp. Primeira pergunta, quantas formas diferentes esses triângulos se apresentam? E separando um triângulo de cada uma dessas formas e escolhendo ao acaso um deles, qual a probabilidade do triângulo escolhido ser isósceles? Aqui, pessoal, tem um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês. Perceba que, num primeiro momento, a gente vê triângulo. Opa, geometria. Mas, por outro lado, tem a palavrinha múltiplo. Aí você pensa, teoria dos números. Múltiplo. Aí você vai ler as perguntas, opa, é combinatória. Então você percebe que é uma caixa surpresa, uma em cima da outra, É como se fossem as bonequinhas russas. Você vai abrindo uma, opa, é diferente. Você vai abrindo outra, opa, é diferente. Você abre a terceira, é isso que ele quer. Tá? Então você percebe que, essencialmente, é uma questão de contagem, envolvendo alguns aspectos geométricos e numéricos. Então vamos começar. Eu fiz um desenho aí, a primeira pergunta que surge é, Rodrigo, precisa fazer o desenho? Não. Mas o desenho é bom para situar o corretor que vai corrigir o cara que vai corrigir a sua questão, fala assim, olha, eu sei o que estou fazendo. Tá? E como são múltiplos de 18, a gente vai entender que são múltiplos inteiros. Tá? Então o primeiro momento que a gente vai ter é o seguinte, algumas coisas importantes. Primeiro, como eu estou falando em triângulo, cada ângulo interno ele vai variar de 0 a 180.
não podendo ser dois ao mesmo tempo maiores que 90 graus. Né? Então tem algumas possibilidades que a gente vai contando. Então veja, então vamos colocar algumas coisas aqui. Fizemos a figurinha, então na figurinha a gente vai colocar um ângulo aqui que vai ser 18 graus vezes x, porque ele é múltiplo de 18. Um segundo ângulo aqui eu vou colocar 18 graus vezes y. E o terceiro ângulo aqui eu vou colocar 18 graus vezes z. Como você não tem esse leque de canetas com cores diferentes na hora da prova, então você pode usar tudo a mesma cor, não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. Então veja, vamos começar assim, ó. Seja 18 graus vezes x, 18 graus vezes y, 18 graus vezes z, os ângulos internos. Os ângulos internos do triângulo. Muito bem. Pessoal, uma ideia, tá? A ideia é a seguinte, eu não sei até que ponto o corretor ele vai permitir abreviações, né? Então o ideal seria que você colocasse a palavrinha inteira, tá? Não abrevia muito não, senão o camarada pode pensar assim, esse candidato aqui, não sei não, né? E o importante é que o corretor ele se apaixone pela sua resolução, tá? E a gente vai falando isso com o passar do tempo, tá? Muito bem. O que a gente sabe? Que a soma dos 3 dá 180. Isso o corretor também sabe. É parte daquilo que eu falei para você dos resultados clássicos. Então aqui a gente pode usar, né, da soma dos ângulos internos ou da soma dos ângulos, né? Da soma dos ângulos. Uh, 18x mais 18y mais 18z é igual a 180 graus. Temos uma equação, temos uma igualdade para usar, tá? E aí você pode usar e abusar desse símbolo matemático aqui, ó, do portanto, tá? Universalmente reconhecido, pode usar. Portanto, x mais y mais z, que são os números que multiplicam os ângulos, igual a 10. É importante isso? Isso é importantíssimo. Então dê um destaque nele, tá? Dê um destaque nele. E aí, quando ele pede o total de triângulos que a gente pode formar, ou quantas formas diferentes esse triângulo se apresentam, é resolver essa equação, né? E essa equação ela tem um detalhe importante, né? O x, y, z devem ser números inteiros, não negativos. E, na verdade, nenhum deles pode ser zero, né? Então, o x é pelo menos 1, o y é pelo menos 1 e o z é pelo menos 1, né? E aí a gente tem uma técnica de contagem combinatória, né? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Como x, y, z são inteiros, a gente vai atribuir 1 para cada um, né? O que a gente chama de inteiro positivo, né? Porque se o x for zero, aquele ângulo 18x é zero, isso não pode. Então a gente vai atribuir um valor para cada um e a equação que sobra a gente vai resolver nos inteiros não negativos, tá? X mais y mais z é igual a 10, tá? Muito bem. Como x é maior ou igual a 1, y é maior ou igual a 1 e z é maior ou igual a 1, com x, yz inteiros, vamos colocar o símbolo de inteiro aqui, né? Com x, yz inteiros, o total de triângulos
é o total de soluções inteiras positivas de x mais y mais z igual a 10. Né? Igual a 10. E aí, x mais y mais z igual a 10, perceba que a gente tem que trabalhar com soluções inteiras positivas, né? Então, não pode ter zero. Aquela ideia da barrinha que a gente traz do ensino médio é boa, né? É boa, tá? Então aqui a gente terminou a ideia, tá? E aí a gente vai resolver agora. Então esse 10 a gente vai representar como 10 barrinhas. E aquele mais, ele vai ter duas restrições. Qual é a primeira restrição? Ele não vai poder estar nem no começo nem no final da última ou da primeira barrinha, nem antes nem depois. E dois sinais de mais não vão poder ocupar o mesmo espaço entre duas barrinhas, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o primeiro sinal de mais, a gente tem quantas possibilidades de ocupação? O primeiro sinal de mais tem 9 possibilidades de ocupação. E o segundo? O segundo sinal de mais tem 8. Portanto, o total de soluções é 9 vezes 8 dividido por 2 fatorial, porque os sinais de mais são iguais, 36. Só que aí tem um detalhe. Dentro desses 36, o que a gente conta? Todas as permutações possíveis, né? Então, por exemplo, o 811 é uma solução. Mas eu estou contando também o 181. E aí eu vou contar esse 811 uma vez só, né? Então, as formas distintas são vamos contar aqui, ó, 811, 721, 613, 622. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou contando todos os triângulos, né? Por exemplo, o 811, que triângulo que é? É o 144, 18, 18, né? Tem mais alguns ainda, tá? Por exemplo, 5, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 3, 3 e o 4, 4, 2, né? E aí, acabou. Porque todos os outros são permutações desses. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas. 8 formas. E aí está respondido o item A. 8 formas. No item B, ele pede para a gente, separando um triângulo de cada uma dessas formas, e escolhendo ao acaso um deles, qual a probabilidade do triângulo escolhido ser isósceles? Vamos elencar de novo? Então veja, do item A, o que a gente traz? Nós trazemos 8, 1, 1, nós trazemos 7, 2, 1, nós trazemos 6, 3, 1, nós trazemos 6, 2, 2, nós trazemos 5, 3, 2, nós trazemos 5, 4, 1, a gente traz 4, 4, 2 e traz o 4, 3, 3. Só para desencargo de consciência, sabe de onde que vem o 36?
vem das permutações de todos esses resultados. Quer ver uma coisa? Permuta todos os 8, 1, 1. 3 resultados possíveis. 7, 2, 1, 6. Ou é permutação com repetição, ou é permutação de 3, tá? 6, 3, 1, 6. 6, 2, 2, 3. 5, 3, 2 são 6 possibilidades. 5, 4, 1 são 6 possibilidades. 4, 4, 2 são 3. E o 4, 3, 3 são 6. 1, 2, 3, 4, 24. 1, 2, 3, 4, 12, 36. Né? E aí o que a gente tem? E aí nós vamos ter o seguinte. 8, 1, 1, isósceles. 7, 2, 1, escaleno. Eu falei da abreviatura e estou fazendo, né? Tá vendo? É isso aí. Isósceles. 6, 3, 1, escaleno. 6, 2, 2, isósceles. 5, 3, 2, escaleno. 5, 4, 1, isósceles. 4, 4, 2. Não é esquema tático não, tá, pessoal? Isósceles. E o 4, 3, 3, isósceles. Portanto, dos 8, 4 deles são isósceles. Portanto, a probabilidade pedida é 4 em 8, que é 50%. Tá? A gente trabalhou com as formas, né? E não com as possibilidades. Tá? E aí, um último detalhe que eu queria colocar para você é o seguinte. Numa prova dissertativa, coloque na última linha do espaço reservado, coloque respostas. Essa parte respostas ela tem dois objetivos. Qual é o primeiro? Fazer você ler as perguntas. E aí, lendo as perguntas, você responde aquilo que foi perguntado. Você não corre o risco de responder a mais ou de responder a menos. Qual é a pergunta do item A? Vamos voltar. Quantas formas diferentes esses triângulos se apresentam? Resposta do item A, 8 formas. E a resposta do item B, ele pede a probabilidade é meio ou 50%. Né? E aí não precisa resolver de novo, tá? É só a resposta final. E tem um segundo objetivo que eu penso que é o melhor deles. O corretor, quando ele vai olhar a sua resolução, ele já começa olhando essa parte respostas. E aí ele vai ver assim, item A, 8 formas, o resultado está ok. Item B, meio, o resultado está ok. E a partir disso ele vai buscar o que você fez para chegar nesse 8. Então você ajuda o corretor. Então você induz o corretor a de repente usar a sua resposta ou a sua resolução para chegar naquilo que você propôs e naquilo que com certeza é o que você espera de acertar a questão. Tá? Acompanhe essa semana de discursivas de matemática, mirando Unicamp. E até o próximo vídeo.